Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus novamente. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, Tu és o Senhor sobre terra e céus, e certamente não há outro Senhor, não há outro Deus, não há outra rocha, não há outra segurança, não há outro abrigo senão o Senhor. Deus, e estamos diante agora da Tua palavra, e a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é a vida, a Tua palavra, Pai querido, é que nos santifica, né? Diz a Tua própria palavra, santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, diante desta palavra, agora nós queremos ser transformados, guiados, orientados. Nós queremos, Pai querido, viver o melhor do Senhor, por causa da palavra que vai ser anunciada, que vem do teu coração. Que eu, Pai querido, agora meu coração, Pai querido, possa estar aberto para ouvir a Tua voz e comunicar a Tua voz e a Tua palavra aos Teus filhos. Em Teu nome santo, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje eu tenho certeza e convicção que você se alimentou. Hoje eu tenho certeza e convicção de que aquilo que você comeu estava bom. Foi agradável. Você optou em comer aquilo. E é interessante que Jesus aqui, quando o povo pede para ele, ensinar a maneira correta de orar, ele deixou bem claro aqui, ó. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele deixou bem claro em que eu e você podemos nos achegar diante de Deus e lançar diante dele as nossas necessidades, sabendo que o Senhor irá suprir. Mas nós precisamos entender como pedir a Deus, como nos achegar diante de Deus, porque em Deus nós não damos ordens, em Deus nós obedecemos e acatamos as ordens. Em Deus, eu e você como filhos nos achegamos e pedimos a Ele, e Ele como um Pai generoso nos dá. E aqui Jesus diz sobre o pão, que é uma necessidade real das nossas vidas. Eu tenho certeza que você, assim como eu, durante uma parte do dia, você chega a dizer assim: estou com fome, preciso me alimentar, preciso saciar a minha fome. E o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, que dia após dia, Ele tem nos alimentado e nos sustentado. Eu sou um testemunho real dos cuidados de Deus. Eu sou um testemunho real dos cuidados de Deus para com a vida do homem. Deus olhou para mim nos meus momentos de necessidade e me alimentou, saciou a minha fome. E eu sou muito grato a Ele. Eu passei por alguns períodos da minha vida sem trabalho. Foram 2 anos e acho que 8 meses, 2 anos e 7 meses, 8 meses que eu fiquei desempregado. E eu lembro até hoje que nesse momento de dificuldades, o Senhor sempre me alimentou e sempre me sustentou de uma forma tão maravilhosa que eu contando, algumas pessoas ficam até sem entender. Mas eu entendi que quem cuidou de mim foi Deus. Que quem viu as minhas necessidades e me sustentou foi Deus. Ele usou pessoas para me abençoar que eu não imaginaria que iriam me abençoar. Ele usou amigos para me abençoar, com recursos, quando eu precisava de... Isso eu já ministrei uma vez e disse, quando eu precisava de calça, Ele usou a vida de um irmão. E esse irmão me ajudou com uma quantia financeira. E eu pude comprar a calça para vestir.
Quando eu precisei de tênis, um irmão me abençoou com um determinado valor e eu pude comprar um tênis para usar. Quando precisava de alimento, pessoas traziam alimento na minha casa. Tudo aquilo que eu necessitava, o Senhor deu e supriu as minhas necessidades. Quando roubaram a moto, eu lembro que naquele dia em que a moto foi devolvida para mim, eu disse, hoje vão me ligar dizendo que encontraram a minha moto. Porque essa foi uma convicção que Deus colocou no meu coração. E à tarde, naquele dia, ligaram para mim, dizendo que a minha moto foi encontrada. O conserto da moto depois foi muito alto. E pessoas mais uma vez me ajudaram para que eu pudesse colocar a moto para funcionar de forma legalizada, novamente. E eu lembro que faltava uma certa quantia em dinheiro. E essa quantia eu não conseguiria alcançar. E alguém me chamou e disse, olha, pediram para me entregar esse envelope para você. E dentro daquele envelope tinha a quantia exata que faltava para que consertasse a minha moto. Deus me sustentou com alimento para que eu não tivesse fome. Deus me sustentou com roupas para que eu pudesse me vestir. Deus me abençoou com um bem material que era a minha moto, para que eu pudesse me locomover, para andar livremente, indo para a sua casa, que era o principal trajeto que eu fazia com ela, que era para ir para a casa de Deus. Deus cuidou de mim nesses 2 anos e 8 meses de uma forma maravilhosa. O valor que eu gastava em um ano de trabalho, enquanto eu trabalhava, que era a renda que eu vivia, foi a renda que ele me sustentou em 2 anos e 8 meses. E eu lembro que em um determinado momento eu disse para Elisa, que era o último mês que eu conseguiria pagar o aluguel. Depois disso eu não poderia pagar. E Deus, de forma maravilhosa e surpreendente, naquele mês eu fiz uma entrevista, naquele mês eu fui contratado e naquele mês eu fui ainda surpreendido mais ainda, porque eu assinei um contrato, comecei a receber e não comecei a trabalhar. O trabalho só iria começar cerca de um mês e meio a 2 meses depois que eu assinei o contrato. E em casa eu recebi o meu salário e eu lembro que com esse salário eu já pude pagar o aluguel, eu já pude fazer a compra do mês e Deus mostrou mais uma vez que o pão nosso de cada dia Ele nos tem dado. E então aqui na oração do Pai Nosso ele deixa bem claro que não tem problema nenhum em pedir a Deus, mas nós precisamos reconhecer que nós não damos ordens a Deus. Nós somos filhos e se achega diante de um Pai que nos ama tanto que nessa mesma passagem de Mateus, no capítulo 6, mais à frente, ele diz assim, que Ele sustenta as aves dos céus, que Ele veste os lírios dos campos, mas Ele nos ama de uma forma ainda maior, Ele nos ama como seus filhos e nos sustenta e nos veste tão bem, que nós só podemos ser felizes e gratos por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Eu pude provar o cuidado de Deus em relação a esse trecho, a esse versículo da oração que nós conhecemos como oração dominical, oração do Pai Nosso. Irmãos, é maravilhoso saber que Deus nos sustenta, mas nós precisamos entender que é Ele que dá as ordens para que no tempo certo, o pão venha para as nossas vidas. O que está acontecendo hoje é que os cristãos têm corrido atrás do pão sem confiar em Deus.
Os cristãos, os filhos de Deus, têm corrido atrás do pão, dizendo: eu vou fazer assim, 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 porque eu sei que assim eu vou obter recursos para conquistar tudo aquilo que eu planejo, tudo aquilo que eu quero. Mas eu e você precisamos entender que se nós não estivermos ligados na presença de Deus e no poder de Deus e reconhecendo o senhorio dele nas nossas vidas, nós podemos fazer tudo, tentar mover céus e terra, mas não irá dar certo se Deus não estiver envolvido. E na oração do Pai Nosso, a primeira pessoa que está envolvida nela é o Pai Nosso que estás no céu, a qual ele diz: santificado seja o teu nome, né? É uma adoração ao Rei da Glória, ao Senhor da Glória, e a minha vida e a sua vida tem que ser uma adoração viva ao Rei da Glória. O nosso Deus tem muito mais para nos saciar, para saciar as nossas necessidades. Mas nós precisamos entender que precisamos nos achegar diante dele e viver diante dele como filhos que o adoram, que o honram, que o buscam, como filhos que precisam da presença dele, não somente porque ele vai nos dar o pão, mas porque ama o seu Pai de tal forma que ele não precisa fazer nada e nós já estamos debruçados diante dele, dizendo: muito obrigado pelo seu cuidado. Muitas pessoas querem se mover em direção a Deus conforme o movimento da mão de Deus sobre a sua vida. Mas eu e você já sabemos que nós devemos nos movimentar diante de Deus, mesmo que as mãos deles não se movam. Nós precisamos nos achegar diante de Deus. Nós precisamos nos render diante da presença do Rei da Glória. Nós precisamos ter comunhão com Ele. Nós precisamos dizer que Ele é o Deus das nossas vidas e que tem nos sustentado. Nós precisamos reconhecer as mãos do Senhor sobre nossas vidas. Mas não no momento da dificuldade, mas em todo o tempo. Eu sei que no momento da minha dificuldade eu pude ver Deus de forma mais clara e mais nítida. Mas se não fosse no tempo do meu bem-estar, no tempo da bonança, se não fosse no tempo da bonança eu permanecer firme, talvez no tempo da dificuldade eu não recorreria a Deus. Nós precisamos entender que Deus está conosco em todo o tempo e que não há como fugir da presença dEle, a não ser através do pecado. Então, meu irmão, você que tem buscado a presença dEle, entenda, no tempo melhor da sua vida, busque ao Senhor. Porque quando vierem as dificuldades, e elas virão sobre as nossas vidas, para nos forjar homens e mulheres de Deus, fiéis e verdadeiros diante deles. Dificuldades virão sobre as nossas vidas, porque o sol nasce para o justo e para o injusto, assim como a chuva cai sobre a cabeça do justo e do injusto. Mas aquele que anda firmado na presença de Deus e diante da glória de Deus, esse verá a mão do Senhor dia após dia, mesmo em dias de dificuldades. Mas se você não viver com Deus nos seus dias de bonança, dificilmente você encontrará Deus no meio das suas dificuldades. Nós não devemos escolher a melhor época para adorar a Deus, porque o tempo de buscar a Deus se chama hoje. Não devemos, né? Quantas pessoas vivem aí por aí dizendo assim: depois lá na frente eu volto para Deus, lá na frente eu me acerto com Deus, mais para frente eu me arrependo dos meus pecados e vou viver aquilo que Deus planejou para mim. Mas o tempo de Deus se chama hoje, não existe o lá na frente. Porque eu e você somos como fumaça que hoje existimos, mas amanhã pode vir um vento forte e fazer essa fumaça dissipar. É muito bom saber que Deus nos sustenta, é muito bom saber que Deus é o nosso alimento, Ele que sacia a nossa fome. Mas precisamos entender que este alimento não é para um momento de desespero. A palavra de Deus e a presença de Deus não é um alimento para o tempo de desespero, mas é um alimento para hoje. Deus quer te saciar com um pão
hoje. E agora eu não estou falando do pão do alimento físico, né? Porque o pão é um dos alimentos mais consumidos no mundo inteiro até os dias de hoje. Aqui em casa, toda vez que falo de tomar café, eu sempre penso, cadê o pão? Se eu vou tomar chá, cadê o pão? O pão é um dos alimentos mais consumidos até o dia de hoje. Mas agora eu quero falar de um pão que sacia as nossas vidas de uma forma que o pão em que comemos não pode saciar. E esse pão é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que sacia a fome da nossa alma. A palavra de Deus é que sacia a fome da nossa alma. Quando a nossa alma está ali se contorcendo por causa das dificuldades do dia a dia, aflita por causa da situação em que estamos vivendo, nós podemos olhar para a palavra de Deus, que é o pão vivo, porque a palavra de Deus é Cristo. E Cristo, em sua palavra, lá no livro de João, capítulo 6, versículo 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a palavra de Deus é Cristo, porque no livro de João, capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E esse é Cristo Jesus, a verdade. E a palavra de Deus é a verdade, porque no mesmo livro de João, capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu estou falando desse pão que é necessário para as nossas vidas. Ele nos sustenta nos dias das maiores angústias, mas nos mantém firmes, inabaláveis, irrepreensíveis durante os dias de alegria. É interessante porque se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver homens que foram cuidados e preservados por causa da palavra de Deus. Você vai ver mulheres que foram cuidadas e preservadas e zeladas por causa da palavra de Deus liberada sobre ela ou sobre a sua família. A palavra de Deus sustentou a base da sua família, da estrutura do homem. Deus liberou uma palavra para Davi. Deus liberou uma palavra para Davi, que iria torná-lo rei. Davi creu naquela palavra, mas ele já vivia a palavra de Deus antes. Ele já entendia que o Senhor era Deus da vida dele. Diante daquele gigante, ele já entendia que a palavra de Deus era o que importava. Quando o gigante Golias disse para ele: você vem contra mim com paus e pedras? Davi disse: não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele sabia que existia uma palavra de poder em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que a palavra era que no nome do Senhor, com o nome do Senhor à sua frente, nenhum inimigo poderia derrotá-lo. E na sua vida é a mesma coisa. Essa palavra está liberada sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quando você diz em nome do Senhor Jesus, principados e potestades se curvam diante desta palavra. O seu inimigo se prostra diante desta palavra, porque ao nome de Jesus todo joelho e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E essa palavra é vida, e essa palavra nos sacia a nossa alma e nos dá segurança para lutar contra o nosso inimigo. Porque se o nosso inimigo vier contra nós, nós vamos dizer: em nome de Jesus, sai da minha frente. Porque é hora de avançar, porque o meu Deus está comigo, porque o Senhor Jesus está comigo. Essa palavra foi liberada para mim e para você. Aqueles que creem em seu nome foram-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Que é um alimento melhor para a sua vida do que esse? De poder dizer hoje que você é filho de Deus porque você crê no Filho dele. Você crê em Cristo Jesus.
Outra palavra maravilhosa para você, como foi para Davi, que o Senhor dos Exércitos iria guerrear para com ele. Nós vemos o próprio salmista dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que palavra maravilhosa, saber que o nosso Deus está nos guiando e nos conduzindo. Porque é isso que ele está dizendo: o Senhor é meu pastor, ou seja, Ele que me guia, Ele que está me levando, porque Ele diz depois, né? Leva-me às águas tranquilas, me faz caminhar nos pastos verdejantes. E Ele diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, e a Tua vara e Teu cajado me consolam. Olha que vivência maravilhosa que Davi tinha, porque ele era pastor de ovelhas e ele fazia isso para com as suas ovelhas, e ele entendeu que era esse o mesmo cuidado que Deus tinha para com ele. Olha para a sua vida agora e vê se essa não é a verdade sobre a sua vida. O Senhor tem sido o seu pastor? Tem te faltado alguma coisa? Vai na sua cozinha, vai aonde fica a sua despensa, olha para a sua despensa e vê se falta algum alimento. Hoje, essas semanas são dias ensolarados, né? Dias de sol. Vê se você está largado ao sol. Deus não tem te dado sombra? Não tem dado água para você beber, saciar a sua sede? Mas Ele tem feito isso também no mundo espiritual. Ele tem te alimentado, te dado a palavra dEle para te manter forte, para resistir o dia mau. Ele tem demonstrado o seu poder para com a sua vida, para que você possa dizer: em nome do Senhor Jesus, eu vou viver o melhor. Em nome do Senhor Jesus. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito palavras de maldição sobre a minha vida em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. A palavra de vida. A palavra de vida tem que saciar a sua alma e o seu espírito. Muitos olham para a oração dominical, a oração do Pai Nosso, como ela é conhecida, e não entendem que existe um alimento que é necessário para as suas vidas, que é o alimento espiritual. E que este alimento só Jesus pode dar para a sua vida. E que este alimento só Jesus pode saciar a sua alma. Estamos vivendo momentos em que as pessoas têm se afastado do pão vivo que desceu do céu. Estamos vivendo um momento em que as pessoas têm saído da igreja torto e direito, porque dizem que se magoou dentro da igreja, mas não comeram do pão vivo, não se alimentaram do pão vivo. É momento de você olhar para Jesus e entender que Ele vai saciar a sua fome. Pare de se achegar diante de Deus para pedir as coisas materiais, as coisas deste mundo somente. Não estou dizendo que você não deve pedir, estou dizendo que você deve saciar a sua alma. A sua alegria não vai ser nas coisas terrenas deste mundo, a sua alegria são nas coisas eternas, porque elas são duradouras. A sua alegria não deve ser nas coisas momentâneas deste mundo, até porque depois que o homem perece nessa terra, ele não leva nada consigo. Não leva nada consigo. Mas as coisas eternas, essas jamais irão te abandonar. Essas jamais irão te abandonar. Olhe para a palavra de Deus. Hoje Ele está te chamando e te convocando para a presença dEle. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, como muitos fizeram no meio do deserto e pereceram. Deus falou tanto com o povo de Israel. Deus falou tanto com o povo de Israel. Deus falou tanto ali com o povo, com a nação de Judá. E mesmo assim eles pereceram e foram levados para o cativeiro. E só alguns, aqueles que permaneceram firmes, puderam voltar para Jerusalém. Puderam voltar para a sua casa, para o seu lar, para serem repatriados. E quando chegaram lá, viram o templo de Deus e começaram a chorar, dizendo do que foi feita a glória de Deus. Mas eu e você
Não precisamos ver o templo ser destruído. Não precisamos ver as nossas vidas serem destruídas. Não precisamos ver as nossas vidas serem levadas para cativeiro, para debaixo do comando de Satanás. Precisamos crer que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou daquilo que nos prendia. Ele nos libertou dos nossos pecados que nos prendiam como redes, que nos impedia de avançar, de sair. Ele nos libertou do pecado através do seu Filho Jesus, que derramou o seu sangue precioso, porque o nosso Senhor Jesus entregou o seu corpo naquela cruz, o pão. Ele entregou o seu corpo naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser sarados. Por suas pisaduras somos sarados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si os nossos pecados, os nossos erros e falhas, os nossos delitos, para que nós pudéssemos sair do meio daquela rede que nos prendia e dizer: eu sou livre em Cristo Jesus e eu não vou mais voltar para os meus velhos erros. O pão da vida, ele te alimenta. Mas se você não se alimentar desse pão da vida, se você não comer do pão da vida, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus viva, você vai perecendo aos poucos. Você vai perecendo aos poucos e as coisas de Deus começam a perder o sentido para você. A partir do momento em que você para de se alimentar da palavra de Deus, as coisas de Deus começam a não fazer mais sentido para a sua vida. Então, se você está no meio da igreja e percebe que as coisas não estão fazendo sentido, olha, não é o irmão do seu lado o problema. Olha, não é a pregação do pastor o problema. Olha, não é culpa do presbítero, do diácono o seu problema. O seu problema é que você se afastou da palavra de Deus, parou de se alimentar da palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece. Assim como o pão é necessário para tornar o corpo fortalecido, a palavra de Deus é necessária para tornar a sua alma e o seu espírito fortalecidos, porque é somente através deste alimento, que você consegue ter comunhão com Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é ela a sua maior comunhão. Não existe maior comunhão que não seja a palavra de Deus, porque ela já deixou bem claro aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele projetou, aquilo que é o sonho dEle para nós, em sua palavra. Ele diz que tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você e eu desejamos. Mas qual é o fim que você tem desejado? Se seu fim for as coisas deste mundo, você vai perecer, a sua alma vai se entristecer e logo você se esquecerá do poder de Deus sobre a sua vida. Mas se seu fim são as coisas eternas, você vai viver tudo aquilo que Deus preparou para você nessa terra e no reino vindouro, que é a presença dele eternamente. Precisamos entender que a palavra de Deus é a chave para as nossas vidas. Livro de João, capítulo 6, versículo 51 diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Cristo entregou a sua palavra, entregou a sua vida, o seu corpo, para dar vida ao mundo, para dar vida a você, para dar vida a mim. Ele é o pão vivo. Ele diz no versículo 48, eu sou o pão da vida. Cristo é o pão da vida. Ele é o maior alimento que nós temos para as nossas vidas. À medida que nós avançamos em busca de Cristo, nós somos fortificados, fortalecidos, transformados e podemos transformar vidas. À medida que nós nos afastamos do pão da vida, nós nos tornamos fracos e não somos capazes de mudar nem a nossa própria vida e nem a nossa própria história. Quem é você diante da palavra de Deus? Você é aquele que tem se alimentado ou aquele que tem rejeitado a palavra de Deus? Houve um momento que Israel rejeitou o maná, o pão que descia do céu.
Ele disse: nós estamos comendo esse pão vil. E quantas pessoas têm recusado o pão da vida, que é Jesus Cristo? Quantas pessoas têm recusado o pão da vida, que é Jesus Cristo? Talvez da mesma forma que disse a nação de Israel: nós estamos comendo desse pão vil. Meu irmão, faça o correto. Ouça a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E dê a palavra de Deus ao seu próximo. Esse pão não serve somente para mim e para você. Esse pão serve para aqueles. Serve para aqueles que estão carentes e com fome. E isso é toda a humanidade. Nós devemos anunciar o pão da vida em todo o tempo. Lembre-se, o Deus que saciou a minha fome aqui nessa terra é o mesmo Deus que vai saciar a minha fome eternamente. Porque a minha fome é mais de Deus, mais da presença de Deus. Que a sua fome seja mais de Deus, mais de Jesus, mais do Espírito Santo, mais da glória dele sobre a sua vida, mais da glória dele sobre a sua família. Porque esse é o meu desejo, mais de Deus sobre a minha casa. Que o Deus Todo-Poderoso possa te abençoar agora neste momento. Eu vou orar para que você e eu possamos nos alimentar dia após dia do pão da vida, através da sua palavra que é verdadeira. Eu vou orar para que os seus ouvidos sejam abertos, para que o seu coração seja aberto, para que o seu entendimento seja aberto. Muitas pessoas dizem: eu leio e não entendo. Continue lendo, mas clame ao Senhor para que Ele te sacie a sua fome. Porque você vai ler e Ele vai saciar a sua fome, dando entendimento. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu oro agora, Pai querido, para aqueles que estão diante da Tua palavra, dia após dia, dizendo: Senhor, eu quero entender a Tua palavra, eu quero, Pai querido, entender aquilo que o Senhor tem para mim, e a Sua palavra, Pai querido, é da mesma forma que necessitamos do pão para saciar a fome do nosso corpo, nós precisamos da Tua palavra para saciar a nossa alma, para nos dar força, para nos alegrar, para nos fazer ser produtivos no nosso dia a dia para o Teu reino. Nós precisamos da Tua palavra para fortalecer o nosso espírito. Nós precisamos da Tua palavra, Pai querido, para nos sustentar como uma rocha firme que nos torne inabaláveis. Então, Deus Todo-Poderoso, dê clareza sobre os corações, Pai querido, que neste momento estão clamando: Senhor, dai-me entendimento, eu quero ouvir a Tua voz através da Sua palavra. Deus Todo-Poderoso, torna forte cada um dos Teus filhos, porque a Tua palavra, sim, ela nos torna fortes, e nos faz resistir o dia mau, aos dias difíceis, porque o Senhor Jesus é a palavra viva sobre nós. Deus Todo-Poderoso, vai agora, Senhor, conforme a Tua palavra diz, santifica-nos na verdade, a Tua palavra é verdade. Pai querido, que seja como um fogo agora sobre a vida, Pai querido, dos Teus filhos, a Tua palavra neste momento, purificando, Pai querido, as nossas vidas de forma maravilhosa, porque a Tua palavra, Pai querido, é como um fogo, Pai querido, que purifica os corações. Nós estamos diante de Ti agora pedindo: Senhor, venha transformar o nosso coração através da Sua palavra e saciar a nossa alma, nos encher de alegria por causa da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, por causa da Tua palavra, Jesus. Venha, Pai querido, edificar a Tua igreja segundo a Tua palavra, porque Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus, eu oro, Pai querido, para que cada pessoa que ouviu esta palavra hoje possa ser edificado e transformado e cheio do poder do Senhor e da glória do Senhor, porque nós sabemos que essa palavra irá saciar a nossa fome, porque esta palavra é o Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém e amém.